Metrópole Entrevista. Pois é, querido Zacarias, professor, historiador, analista político, a situação está aí e me surpreende essa pesquisa aqui que você já achou, Camille? Lê aí, porque o Zacarias pode falar sobre esse assunto entre os evangélicos. É surpreendente isso aí, viu? Vamos lá, Camille, para o Zacarias comentar sobre isso. Bom dia, Zacarias. Aqui, ó, a pesquisa IPEC divulgada ontem pela Globo News, né? Indica que o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados em intenções de votos dos evangélicos. O principal cenário analisado, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, o petista aparece com 34%, enquanto o atual chefe do executivo tem 33%. Aí, né, tem a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em outro cenário de pesquisa espontânea, Lula fica com 26% e Bolsonaro com 31%. Tudo isso em relação aos evangélicos, Zacarias. Zacarias, nos evangélicos e as pesquisas que estão aparecendo aí, muda o cenário em estados também, Zacarias? Vamos lá. Bom dia, querido. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille, equipe do estúdio Ouvintes da Metrópole. Essa é uma tendência, né, Zé Eduardo, a mudança de perspectiva dos evangélicos em relação ao governo Bolsonaro. A grande surpresa de 2018, quando majoritariamente os evangélicos votaram em Bolsonaro, porque as lideranças evangélicas, que um pouco antes de 2018 tinham estado exatamente no governo Dilma, né? Nós vamos lembrar que havia figuras importantes do segmento evangélico, dos neopentecostais, que faziam parte desse governo, inclusive Marcelo Crivella, que foi ministro da Pesca, ou seja, grandes segmentos evangélicos, grandes igrejas tinham estado no governo de Dilma, né? Então no governo do PT, depois romperam, se alinharam com Bolsonaro, embarcaram numa ofensiva imensa que tinha a pauta moral como centro da tática de 2018. Isso impactou nos evangélicos que correram da candidatura. Vamos lembrar daquelas ideias absurdas de kit gay, de mamadeira, né, de piroca, né, como se dizia, que estariam vinculadas ao projeto do PT. E acontece, Zé Eduardo, que 3 anos depois da governança de Bolsonaro, os evangélicos, eles põem a pauta moral de lado, né? Eles não esquecem isso, claro, põem a pauta moral de lado, mas eles têm que botar, em primeiro lugar, o que significa a vida deles. Eles precisam comer, precisam ter emprego, precisam ter saúde, precisam ter educação, né? E nesses aspectos todos, a vida dos brasileiros piorou muito. Então, os evangélicos, que são como brasileiros como eu, como você, como Camille, como os ouvintes que estão nos escutando, que eventualmente não sejam evangélicos, são brasileiros, que têm as mesmas demandas, as mesmas necessidades de todos nós, agora voltam a se alinhar com o PT. Nós não sabemos o que vai ser em 2022, é sempre importante lembrar que nós estamos a 10 meses da eleição de outubro do ano que vem. Obviamente que as pautas morais, neste momento, incidem com menor peso, mas quando vem a eleição, quando entra o tempo da televisão, quando as coisas se acirram, a gente sabe como essas pautas morais vão ocupar o cenário e a ofensiva deve ser muito violenta, como foi em 2018. Não obstante, em 2022, o TSE está muito mais vigilante em relação às fake news, está muito mais atento à possibilidade de candidaturas eventualmente atingirem os seus adversários com fake news, com mentiras, com ataques completamente desajustados à eleição, né, desrespeitosos, como foi em 2018. Então, acho que isso vai acontecer. Eu estou dizendo aqui, as pautas morais elas vão ter mais peso em 2022 do que tem neste momento agora, mas muito provavelmente vai ter menos peso do que tiver em 2018. Porque em 2018 nós já vínhamos com crise, mas o Brasil ainda era resultado de uma atenção que foi dada, inclusive nos governos do PT, à maioria dos brasileiros, em termos de expansão de renda, em termos de assistência, atenção aos mais pobres, de inclusão pelo consumo, e tudo isso que foi sendo perdido ao longo do tempo, nessa altura tem um peso muito maior, e as pessoas querem, não é que elas queiram voltar aos governos do PT, elas querem voltar a ter a vida que elas tinham no passado, e essa vida que tinham no passado era uma vida com mais comida na mesa, com mais saúde, com mais educação, com mais responsabilidade em relação às campanhas de vacinação, em relação às gestões todas que este governo mostrou que não tem a qualidade que se esperava para levar adiante. Então, os evangélicos fazem esse movimento em conjunto com os brasileiros. Mas vejam que aí é uma pesquisa ainda que aponta empate, mas até o ano que vem a gente vai ver esse desempate ou em favor de Bolsonaro ou em favor de Lula.
Isso nos evangélicos, você está falando, Os né? evangélicos, exatamente, nos Porque evangélicos. na população em geral é uma diferença estúpida. Lula chegou a bater 49 contra 21. Eu te pergunto desta pesquisa e a situação de Moro. Fala-se muito, eu até vi Mário hoje entrevistando Wagner, perguntando isso a Wagner, pré-candidato a governo do Estado. Eu pergunto a você o seguinte, muita gente que hoje votou em Bolsonaro diz o seguinte, em Lula não voto, mas voto em Bolsonaro, e voto em Moro. E aí? Sim, primeiro, assim, como você diz aí, Lula já bate em 49%, é um percentual muito alto. Ele ganharia no primeiro turno, né, se as eleições fossem hoje, mas as eleições são daqui a 10 meses, né? Se as eleições fossem hoje, Lula ganharia. O que é uma surpresa, porque até o ano passado, vamos lembrar, Lula estava implicado em uma série de processos, tinha estado preso, e esses processos todos zeraram, né? Ele foi inocentado em todos, houve julgamento de suspeição do próprio juiz Sérgio Moro. Então, Lula está aí apto para concorrer, né? Tem feito as articulações todas, tem com habilidade alcançado os estados, feito as viagens dele, né? Ontem teve aquele episódio com o Ciro Gomes e Lula acertadamente se manifestou em solidariedade a Ciro Gomes. Eu tenho dúvidas se Ciro Gomes faria o contrário, né? Devido à postura de Ciro Gomes em relação a Lula. Eu tenho dúvidas, mas Lula acertadamente se manifestou solidariedade aos irmãos Gomes, a Ciro e a Cid, em função da atuação da Polícia Federal, né? Então Lula ganharia até no primeiro turno neste cenário. É um cenário que tende a se consolidar, mas dá 10 meses da eleição a gente vai ver ainda muita coisa acontecer. Mas assim, Bolsonaro está em maus lençóis, até porque a rejeição dele está em 55%. A gente fica muito atento à indicação de voto, mas esquece um pouco a rejeição. Bolsonaro tem 55% de rejeição. 55% dos eleitores entrevistados disseram que não votariam em Bolsonaro em hipótese nenhuma, enquanto Lula só tem 28%. É uma diferença muito grande, ou seja, as pessoas estão fartas de Bolsonaro. Em relação a Moro, Zé Eduardo, é uma candidatura que é a primeira pesquisa que saiu depois de que ele se filiou ao Podemos e lançou a candidatura dele pelo Podemos. Quer dizer, a gente vê aí, Moro é um candidato absolutamente inventado, né? Ele não é ninguém que tenha uma trajetória, ninguém que tenha uma história atrás de si. Ele teve uma atuação destacada na Lava Jato, que em seguida se revelou uma lawfare, né? Se os ouvintes não sabem, a lawfare é quando se usa a lei para perseguir adversários. E o juiz Sérgio Moro, depois, naquilo que foi conhecido como Vaza Jato, né? Aquelas conversas que foram reveladas dele com o procurador Deltan Dallagnol, se revelou um juiz absolutamente parcial, absolutamente interessado em punir o PT, especialmente Lula, né? E isso aí macula, claro, obviamente, a sua imagem. Ele agora chega a sua candidatura ainda insensada por setores da imprensa, né? Então, essa artificialidade da sua candidatura, ela se fortalece em função de que setores da imprensa não querem Bolsonaro, né? Aqueles setores que disseram que a escolha era muito difícil, não querem Bolsonaro, né? Porque apostaram em Bolsonaro em 2018 e viram o desastre que é, e não querem Lula. Então, eles querem ver se Moro emplaca. Então, com 2 semanas de lançamento da candidatura de Moro, né, Moro aparecendo o tempo todo na imprensa, pontuar com 6%, Zé Eduardo, é muito pouco. É muito pouco. Nós não sabemos o que vai acontecer no início do ano que vem, a próxima pesquisa, provavelmente em janeiro ou início de fevereiro, nós não sabemos, mas há 2 semanas, Moro aparecendo o tempo todo na mídia, né, sendo incensado, como os setores da mídia permanecem incensando, né, em detrimento de Bolsonaro e de Lula, ele aparecer só com 6%, em empate técnico com Ciro Gomes, que não emplaca, que não deslancha de maneira nenhuma, é ainda muito pouco. Eu acho que a gente vai ter um cenário um pouco mais definido quando, no ano que vem, sair uma pesquisa, aí sim, com o Moro com mais de 2 meses de candidatura lançada, e aí nós vamos ver se Moro chega a 2 dígitos ou não, porque se ele não chegar a 2 dígitos na campanha, na próxima pesquisa, muito dificilmente ele vai ter alguma chance de disputar com, provavelmente, Lula. Falávamos de Moro. Da terceira via. Isso. Eu estava dizendo, Zé Eduardo, que mesmo sendo incensado pela mídia, mesmo com toda a aparição que ele teve em função do lançamento, em função da sua filiação ao Podemos e em seguida do lançamento da sua candidatura, que se deu no mesmo dia, mesmo com isso, há 2 semanas deste acontecimento, ele pontuar com apenas 6% é muito pouco.
né? Mas a gente não vai ter uma ideia precisa agora. Eu acho que na próxima pesquisa, caso o Moro não consiga alcançar 2 dígitos nas pesquisas, muito dificilmente ele vai chegar no meio do ano com alguma chance de disputar com o Bolsonaro, que é na faixa do eleitorado que ele disputa a preferência do voto, né? Muito dificilmente, se ele não conseguir alcançar os 2 dígitos, ele vai ter condição de disputar com o Bolsonaro a ida ao segundo turno com Lula, no caso de haver segundo turno, porque pelas pesquisas de hoje, Lula pode ganhar no primeiro turno, e isso pode se consolidar e pode até crescer mais no início do próximo ano, né? Inclusive se Ciro retira a candidatura, porque há pressões, inclusive no PDT, para que Ciro retire a sua candidatura, então a gente não sabe como é que vai ser esse cenário. Então vamos esperar a próxima pesquisa, né? E o cenário começa a se definir, começa a se estabilizar, para a gente chegar em 2022 e ver efetivamente quem vai governar o Brasil e tirar o Brasil do buraco que a gente se enfiou, porque é um buraco muito fundo. Tá bom. Meu querido Zacarias, um abraço, um bom dia. Até a próxima. Bom dia, Eduardo, Camille. Abraço aos ouvintes todos.